Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre os seus. Bom estar aqui novamente com você para poder repartir um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes de tudo, eu gostaria que você já desse aí o seu like no vídeo, se inscrevesse lá no canal e também ativasse o sininho para que você possa receber as notificações de quando nós colocarmos coisas novas lá no canal. Amém? Então, que Deus te abençoe e hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito do que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 38, do verso 1 ao verso 8, continuando essa saga do rei Ezequias, que já estamos indo para o 5º episódio, e eu espero que esses vídeos, mensagens, estejam cooperando de alguma forma para que você seja abençoado e abençoada. Amém? Então vamos lá para a leitura? Diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei essa cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. A vida do rei Ezequias, ela me inspira. Por quê? Porque foi um rei que, muito embora lá, depois de todo, lá na frente, ele vai errar. Como todos nós erramos, ele vai cometer um erro e isso vai custar, no momento não para ele, mas para os seus descendentes. Mas ele me inspira. Por quê? Porque ele foi um homem que ele procurou andar com Deus. Ele procurou viver segundo os padrões que lhe foram ensinados acerca do Senhor. E aqui nós podemos ver que ele, como muitas pessoas, foi acometido de uma enfermidade. E Isaías vai até ele, como diz aqui, na palavra, e diz para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele morreria. Ele iria morrer. Isso foi uma sentença que está lá no versículo de número 1, né? Como
nós podemos observar, Isaías ele profere ali a sentença para o rei Ezequias, e após ouvir a sentença proferida a ele vai até Deus. A Bíblia diz aqui que ele se vira para a parede e vai orar. Ele vai buscar o Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele poderia ter saído dali, ou poderia não ter saído dali. Ele poderia ter ido atrás de médicos, atrás de curandeiros, atrás de tantas coisas para solucionar aquela enfermidade, que era, segundo a palavra, para a morte. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso, pelo contrário. A Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi se colocar na presença do Senhor Deus. E ali a palavra diz que ele chorou amargamente. Ele chorou copiosamente. E é interessante observar que ele fez questão, naquele momento, de lembrar a Deus que ele era fiel ao Senhor, que ele vinha se conduzindo em todos esses anos da vida dele com fidelidade a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele ouviu a oração do rei Ezequias, e aí ele manda com que Isaías voltasse e dissesse ao rei Ezequias que o Senhor estava acrescentando na vida dele mais 15 anos. Ou seja, ele iria morrer sim, né? Mas após 15 anos. E além disso, o Senhor havia prometido para ele que ele iria livrá-lo e também o seu reino dos assírios. Então, veja, meu amado, minha amada, que o Senhor, ele tem todo o poder para acrescentar o que ele quiser na minha vida. Ele tem todo o poder para fazer com que eu viva mais ou viva menos. Mas o interessante e o que eu quero chamar a tua atenção aqui com relação a essa passagem aqui da vida do rei Ezequias é que ele tomou uma atitude que muitas vezes eu e você não tomamos. Quando estamos diante de uma notícia ruim, quando estamos diante de uma situação em que fomos pego, como dizem, né, por aí, de calça curta, e muitas vezes a nossa primeira atitude é reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Muitos de nós chegam até o ponto de dizer, né, quando nós não temos entendimento da palavra do Senhor, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa que cumpro com os meus deveres, eu sou servo de Deus, como se servo de Deus não ficasse doente, né? Enfim,
eu sou o cara. Então essas coisas não deveriam acontecer comigo. De repente o rei Ezequias até pudesse falar isso. Deus, mas olha, sabe, eu te sirvo, eu ando nos teus caminhos, eu isso, eu aquilo, né? Mas com certeza, e é isso que eu gostaria de chamar a tua atenção, porque foi isso que o Espírito Santo me chamou a atenção. Nós temos que ser humildes. Nós temos que reconhecer que Deus, Ele tem o poder para tudo nas nossas vidas. Desculpem. E para tudo, Deus tem um propósito. Eu não acredito, lendo as Escrituras, que Deus simplesmente decidiu matar Ezequias. Eu, lendo as Escrituras, eu vejo nisso um propósito de Deus quando ele sentencia o rei Ezequias que a morte, que ele iria morrer e não viver. Eu vejo aqui um propósito. E para mim, qual era o propósito? De que o rei Ezequias se humilhasse com mais veemência na presença do Todo-Poderoso Senhor. E hoje, né, trazendo isso para os nossos dias, será que eu e você, de fato, nós temos nos humilhado na presença de Deus? Será que eu e você temos sido pessoas religiosas a ponto de acharmos que nunca nada vai acontecer conosco? Eu espero fielmente que eu esteja sendo uma pessoa humilde. E eu espero que você também esteja sendo uma pessoa humilde a ponto de reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Veja, meu irmão, Deus, Ele tem nos dado muitas oportunidades de buscar a Deus, oportunidades de nos refrearmos daquilo que nós não podemos ficar falando aí à torta e direito. O Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos pessoas diferenciadas neste mundo. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos pessoas luz, como diz a palavra, porque o próprio Jesus diz que nós devemos ser luz e sal dessa terra. Então, há um propósito. Eu creio que houve um propósito na vida do rei Ezequias, porque ele poderia, naquele momento em que ele ouviu aquela profecia, aquela palavra, ele poderia ter saído dali, ter buscado, como eu já disse antes, a cura com médicos, e não que nós não devamos procurar médicos, né, na verdade, mas ele poderia ter feito tantas outras coisas, menos, primeiramente, buscar a Deus. E nós vemos ali, né, depois, como eu já disse, Isaías voltando e dizendo: olha, Deus ouviu a tua oração e Ele vai acrescentar na sua vida mais 15 anos de vida. Então, perceba isso. Quando Deus quer fazer alguma coisa na minha e na sua vida, Ele vai fazer. Amém? Quando Ele quiser, quando Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, não adianta nós reclamarmos, meu irmão. Nós temos que entender o propósito de Deus. Nós temos que estar disponíveis a Deus. Nós temos que viver segundo a boa palavra de Deus. Então, que tal nós começarmos a querer
viver segundo os padrões de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei no que você está errando ou acertando. Eu não sei se você já ouviu uma sentença dessa a respeito de coloca a tua casa em ordem. E eu entendo aqui por colocar a casa em ordem é a nossa vida espiritual. Halachuri andalaias. Porque nós não podemos, meu irmão, minha irmã, viver a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Um dia, ou nós morreremos, ou nós iremos ser arrebatados. O fato é, hoje é o dia em que o Senhor está querendo fazer algo nas nossas vidas. Aleluias. Então, eu não sei se você já recebeu, como eu já disse, uma sentença de morte, mas se o Senhor está falando com você hoje nesse vídeo mensagem, se você precisa colocar a sua vida espiritual em dia, sabe, voltar a ter as devocionais com Deus, como nós tivemos a palavra do pastor Jorge lá no Homens Valentes, sabe? Em nome de Jesus, tome uma decisão, procure viver segundo a vontade de Deus. Se você precisa resolver questões espirituais e também questões materiais, faça. Como o rei Ezequias fez. Se você receber essa palavra que hoje você está ouvindo e assistindo, se há alguma coisa na sua vida que não está correta, saiba de uma coisa, Deus quer consertar as coisas para você. Meu irmão, minha irmã, Deus ele não faz nada por acaso. O Senhor, ele nos tem como a menina dos seus olhos. Mas se nós não andarmos segundo a vontade de Deus, nós podemos incorrer no erro de nos afastarmos dele. E veja que coisa tremenda, Ezequias, pelo que tudo indica aqui das Escrituras, ele não estava em pecado, ele não estava fazendo nada de errado, ele não estava desobedecendo a Deus. Tanto é que ele lembra a Deus disso. Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito a tua vontade. Era como se Ezequias falasse assim para o Senhor. Pelo menos é assim que eu interpreto. Por que, Senhor, que eu tenho que morrer agora? Mas ele se humilhou e Deus ouviu a oração dele. Amém? Então, pode ser, e isso já aconteceu com muitas pessoas, quando você vai ao médico, por exemplo, você recebe um diagnóstico lá ruim, né? E você tem que saber colocar isso diante de Deus e trabalhar isso na sua mente e entregar nas mãos de Deus. Porque Deus, ele se preocupa tanto conosco que ele mesmo dá a provisão da cura. Que gostoso, irmão. Que gostoso. Eu fico maravilhado assim de ver a atitude do rei Ezequias. Que gostoso, né? A gente, como servo, como filho, como amigo de Deus, poder lembrar o Senhor que nós estamos andando na presença dele com todas as falhas. Como eu tenho orado aqui em casa, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu sou o mais miserável dos homens. Eu sou pecador. Eu sei, eu conheço a minha condição, mas mesmo sabendo da minha condição, eu te louvo, Pai, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor quis fazer de mim a tua morada. Então, que o exemplo de Ezequias hoje, meu irmão, minha irmã, possa
nos trazer conforto, nos trazer alegria. E que, volto a repetir, se há alguma coisa na tua vida que não está correta, diante de Deus, corra para resolver, corra, vai lá, sabe? Se ajoelha perante Deus, mas se humilhe na presença do Senhor para que Ele possa, de fato, te curar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E assim como o rei Ezequias, ele foi curado, saiba que eu e você, se estivermos com alguma enfermidade, ainda que seja da alma, nós também iremos, se quisermos, experimentar a cura de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você a luz dele e que Ele te dê a paz nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.